Mais cedo, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, participou de uma entrevista do SPTV da Rede Globo. E como é de costume, Pablo Marçal não baixou a cabeça para esses jornalistas, sempre tendenciosos, sempre querendo pegar o Pablo Marçal em alguma armadilha. Mas Pablo Marçal sempre consegue se esquivar e sim ele consegue colocar ali as suas ideias. Uma das perguntas que o jornalista fez foi justamente sobre as agressões do debate. Veja aí a resposta do candidato Pablo Marçal. Expulso de um debate por descumprir as regras e também por ofender um adversário. Um dos seus integrantes da equipe acabou dando um soco no assessor de um dos candidatos. Esse não foi o primeiro episódio de violência física, o senhor mesmo foi atingido. Como é que o senhor imagina que esse comportamento agressivo, violento dessa campanha possa ajudar o eleitor a decidir o seu voto? Na verdade, tem 3 agressores, né? O primeiro é o da Atena, que foi para vias de fato e acabou lesionando a minha mão direita e a minha costela. O 6º arco costal, na verdade. O segundo agressor é o Duda Lima, que é marqueteiro do Ricardo Nunes. Tem o vídeo, postei no Instagram, Pablo Marçal por SP, você pode ir lá e assistir agora. Ele toma e bate a mão nos peitos do meu assessor. Meu assessor, no artigo 25, né, ele, na legítima defesa, acabou partindo para cima. Inclusive, já deixo claro que fica condicionado, eu vou fazer a desconexão dele caso o Datena saia da campanha por agressão física e o Duda Lima também, que ele começou essa palhaçada inteira. Sobre a expulsão no debate, por falar a verdade, fui expulso, que eu falei que é uma promessa de campanha que eu vou prender o prefeito Ricardo Nunes, ele e mais 100, né, que estão envolvidos em tirar as merendas dos nossos filhos na escola pública. E aí, de forma, sem usar da isonomia, o Carlos Tramontini, infelizmente, ele me interrompeu na minha fala. Quando o Datena falou, usando da isonomia, ele foi advertido no final da fala. Ele quis me interromper por 3 vezes e eu não vou deixar de falar a verdade. Fui expulso faltando 10 segundos e fui com alegria, porque é uma revolta do povo. Essa revolta está aqui entalada na minha garganta e eu não me arrependo absolutamente nunca de ter sido expulso ali. Foi uma vergonha aquele debate. O senhor considera que esse clima agressivo da campanha ele ajuda de alguma forma o eleitor a decidir sobre os problemas que de fato interessam para a cidade? Transporte que não anda, Sim. Problemas de saúde e educação? Acredito sim, sabe por quê? Porque você acabou de entrar aqui para assistir esse programa e tinha propaganda do Ricardo e tinha propaganda do Boulos. Eles estão gastando mais de 100 milhões de reais de dinheiro público e eu estou num julgo desigual, numa eleição onde eu não tenho nem R$1 de dinheiro público, não tem coligação política com ninguém, não estou devendo a prefeitura para ninguém. Eles usaram o rádio, vocês ouviram no rádio e na televisão, eles me vinculando com o PCC, mas quem é tchutchuca do PCC é o Ricardo Nunes, comprovadamente com o inquérito está aberto pela Polícia Federal. E todas as vezes que eu tenho um poder de falar, alguém quer interromper. Então, realmente o nível está baixo, só que o povo não é bobo, o povo vai entrar numa revolta nesse dia 6 e a gente vai tirar esses canalhas aí do poder. Candidato, o que os eleitores viram nos debates, na maioria deles, foi que o senhor iniciou as provocações, xingamentos, inclusive com apelidos jocosos. Na semana passada, o senhor disse que já tinha mostrado a sua pior versão e que ia adotar, a partir de então, uma postura de governante. Mas depois teve essa nova briga. Como é que vai ser daqui em diante, daqui para frente? Em todas as brigas, o Datena entrou numa briga. Ele realmente foi acusado, né, por assédio sexual e dói nele, por isso que ele partiu para o descontrole. É uma proposta para a cidade de São Paulo colocar inteligência emocional nas escolas, porque tanto o meu assessor como o marqueteiro Duda Lima, que é o marqueteiro inclusive do Bolsonaro na campanha anterior, e o Datena são pessoas que precisam sim de inteligência emocional. A gente vai oferecer isso para os seus filhos a partir da escola pública e também num braço de ensino para todas as empresas. São 2 milhões de CNPJs na cidade de São Paulo e nós teremos um braço de ensino para treinar todos os colaboradores, os parentes dos colaboradores e vizinhos dessas empresas na cidade. Qual vai ser a sua contribuição a partir de agora para melhorar o nível dessa campanha? O senhor se compromete a ter um comportamento diferente do que a gente vê? Não, depende, né? Porque eu nem posso chamar de debate o que aconteceu no Flow. Foi uma vergonha, né? A manipulação que aconteceu ali. Os sorteios, eu saí 3 vezes com a Marina e o Boulos saiu... Boulos, por causa da linguagem neutra que ele defende, distorceu o hino nacional, sempre vou fazer questão de chamar ele assim em respeito ao que ele acredita.
ele saiu 4 vezes com a Tabata. Então, ali, claramente, tinha 1 milhão de pessoas assistindo, os comentários, depois vale a pena vocês assistirem o que o povo viu ali. Não me deixaram nenhuma vez ficar com o Ricardo Nunes, né, só para fazer perguntas para ele. De fato, existe uma situação muito triste, né, nos debates. O Ricardo, que patrocina grande parte da imprensa com 648 milhões de reais do nosso dinheiro da Prefeitura de São Paulo, que inclusive a Rede Globo é uma das que mais recebe, não desrespeitando, mas é um fato aberto. Não tem nenhum problema com a Rede Globo de televisão, mas para vocês saberem que a grande parte da mídia é controlada pelo nosso dinheiro para mudar a nossa opinião, e eu sou essa pessoa que está remando sozinho, e nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno. Você vai votar no 28 aí, no dia 6, o número da revolta popular. E logo em seguida, o entrevistador fez também a pergunta para o candidato sobre o apelido que ele colocou no governador. Ele até insistiu ali em referência ao apelido e Pablo Marçal deu a explicação dele. Dá só uma olhada. Sobre um problema que é levado em consideração como um dos principais dos moradores de São Paulo, né, segundo as pesquisas, que é a segurança. O senhor já falou que vai investir na GCM, na Guarda Civil Metropolitana, e também na Operação Delegado. A gente sabe que o roubo, muitas vezes, é só a ponta do crime organizado. Mas para o prefeito combater esse crime, ele precisa da ajuda da Polícia Civil, da Polícia Militar, que estão no guarda-chuva do governo do Estado. Como é que o senhor vai conversar, pretende trabalhar com o Tarcísio de Freitas depois dos ataques que o senhor fez ao governador? Qual ataque? O senhor deu um apelido ao governador recentemente, há poucos dias. No dia 4 de setembro, o senhor disse na sabatina do UOL que o Tarcísio está enterrando a carreira política dele ao defender o atual prefeito. E o senhor disse também que ele é uma criatura feita pela transmissão de votos do ex-presidente Bolsonaro e que terá um problema muito sério em 2026 se continuar a atacá-lo. O senhor criou um apelido para ele recentemente. Sim, isso aí tudo confirmo, falei isso mesmo. Eu ajudei o Tarcísio na campanha dele, né? Fui envolvido ali diretamente ajudando na campanha dele, gosto muito dele. Eu sei que ele está errando. Porque se ele quer defender o prefeito, que ele defenda o prefeito sem me atacar. Eu fui no palácio, fiz um combinado com ele de não atacá-lo desde que ele não toque no meu nome. E algumas vezes ele acaba ali deslizando, me atacando. E ele sabe o respeito que eu tenho e quando terminar essa eleição, ele já sabe que vai ter um grande companheiro para tocar as obras dessa cidade. Tem um respeito muito grande por você, Tarcísio. Agora, não enterre sua carreira, né? É muito ruim. As pessoas estão indo, né, no seu Instagram, a sua equipe está bloqueando os comentários. Não faça isso, é um republicano. Eu acredito que a gente vai fazer um trabalho brilhante aqui, a dupla Marçal e Tarcísio em 2025. Vamos tocar muita obra para o povo de São Paulo. O eleitor não fica confuso, candidato, com esse morde e assopra nessa sua relação com o governador? Nenhuma, essa é a verdade. Eu assumi o que eu falo e falo de novo. Respeito e gosto muito do Tarcísio. Ele não é um cara apaixonado igual eu, né, pelo povo, mas ele é um cara que destravou muitas obras na cidade de São Paulo. Eu respeito muito isso. Agora, a gente não precisa criar animosidade com alguém, sendo que você respeita esse alguém. Mas você se arrepende desses apelidos que o senhor tem dado? Não, nenhum. Eu falei que o apelido é provisório mesmo. É um apelido provisório que é para eleição, já que ele está me atacando, e depois vai ter que pedir desculpa também por tudo que ele falou a meu respeito. Gosto muito de você, Tarcísio. Você sabe que eu sou homem para assumir tudo que eu falo e te peço para manter esse combinado de não tocar no meu nome. Faça aí a ressurreição diária que você está com o seu... no velório, né, do Ricardo Nunes, que você tenta ressuscitar ele todo dia, ele não vai levar essa eleição, fica tranquilo. Pablo Marçal também foi perguntado referente a moradias e sobre os pancadões nas comunidades e nas periferias de São Paulo. Pablo Marçal colocou ali toda a sua ideia de como continuar e, ao mesmo tempo, ter junto ali toda a sua estrutura para os moradores que vão sair para trabalhar no dia seguinte ali aos pancadões. Veja o que o Pablo Marçal falou aí. Exato. Queria falar sobre enchentes, que é um problema gravíssimo e histórico aqui em São Paulo, né? A gente está no período de seca agora, o problema é outro, queimada, poluição, calor muito grande. Agora, de acordo com a Defesa Civil, são mais de 800 mil pessoas vivendo em áreas de risco, tanto de deslizamento quanto de enchentes aqui na capital. Como é que o senhor planeja resolver essa questão de forma definitiva? Nós vamos criar um cinturão de empresas para gerar 2 milhões de empregos nas periferias. E o incentivo que a Prefeitura de São Paulo vai dar para essas empresas é que as empresas que tiver mais de 80% dos funcionários trabalhando e morando nesse mesmo bairro, elas vão receber incentivos, né, por parte da Prefeitura. Por que isso? Porque se tem um emprego, gera renda local. Segunda coisa, liberação fundiária. Nós temos um problema nas quebradas de São Paulo. Você não tem nem logradouro público, que sua correspondência nem chega aí. Então, nós vamos liberar isso, te dar a escritura. Fiz um compromisso lá em Heliópolis.
com a senhora que me convidou para entrar na casa dela. Eu comi feijoada com ela e fiz uma promessa. Eu vou entregar nas suas mãos essa escritura lá em Heliópolis. Agora, em relação a essas áreas de risco que a gente acabou de citar, 800 mil pessoas. O senhor assumiu o compromisso de zerar esse número de pessoas vivendo em área de risco, reduzir em quanto? Porque isso não tem no seu plano de governo. Tem no meu plano de governo. O senhor não cita enchentes nem mudanças climáticas. Tem no meu plano de governo que ninguém que hoje mora em casa de lata ou casa de madeira, nessas áreas de risco, em 1.460 dias você vai estar com a sua casa. A sua casa, eu vou te dar um cheque moradia onde você vai construir e você vai usar recursos locais. Vai ter distribuidoras aí que você tem que comprar na sua região. Qual que é o problema? Eu estava terminando de responder. Como não tem a escritura, eu não consigo levar a empresa. Você não consegue nem sua correspondência aí. Esse vai ser o governo onde a gente vai promover e vai fazer um processo chamado desfavelização. No meu plano de governo está escrito comunidade forte. A comunidade vai ser forte com a cultura de vocês, mas favela significa ausência do Estado. E voltando no 28, agora no dia 6, faz o M, não esquece disso. No dia 28, no dia 6, você votar no número 28, que é o nosso, do Pablo Marçal, para servir você vai ter essa desfavelização acontecendo. Quanto é que isso vai custar, candidato? O que vai custar? Exatamente, colocar todo mundo, tirar das áreas de risco, né? E ter uma casa digna, como o senhor disse que vai ter até o final do seu eventual mandato. Não tem como a gente conseguir fazer isso se a gente não levar os empregos. Qual que é a ideia? As pessoas começam a ganhar 3 mil reais, elas vão embora da quebrada. Inclusive, você que não consegue dormir com batidão aí, né? Você trabalha a semana inteira e depois você tem que ir pro pancadão e ficar ali participando do pancadão. Nós vamos criar espaço onde a gente vai levar essas pessoas para lá para poder fazer evento. Eu sou a favor da cultura, mas não de tirar o sono do pobre e tirar o único investimento que a gente tem ali, que é a pessoa começa a prosperar e não coloca lá. Então é o seguinte, não é por parte da prefeitura abertura de empresa, mas é incentivo. Então, o incentivo de abrir empresa para fazer isso e gerar esses empregos é que vai gerar economia. Mas o senhor falou do cheque moradia. Eu queria só botar esse ponto assim, quanto é que vai custar o cheque moradia para tirar todo mundo das áreas de risco em 4 anos? Eu não falei que vai tirar todo mundo em 4 anos. Eu falei sobre a casa de lata e casa de madeira. Não falei isso. Eu sei que tá falando isso. Que casa de... Quem tá casa morando de tijolo em casa vai continuar lá. Mesmo agora é o seguinte, qual que é o problema? Não, claro que não. O que a gente tem que fazer? Nós vamos pegar as áreas da Prefeitura de São Paulo, nós vamos fazer permuta com algumas áreas. Você está, às vezes, numa área de risco, essa área é uma invasão e ela está em disputa judicial. Para você saber, a Prefeitura de São Paulo não pode nem fazer um melhoramento público. O que a gente precisa fazer e não tem na Prefeitura de São Paulo hoje? Um metadado com todo o compilado de todas essas áreas. As áreas que a gente está em disputa judicial, eu me comprometo a entrar nessa situação, eu entendo o que você está passando, ninguém consegue resolver se não tiver um prefeito disposto a fazer isso. O que a gente precisa fazer? Algumas áreas eu vou permutar, pegar da própria prefeitura, onde tem principalmente essas áreas de risco, permutar essas áreas para liberar essa área para você ter paz e mexer na sua casa e receber esse cheque aí para fazer reforma na sua casa. Então vocês viram aí que na entrevista, sempre o entrevistador, né, ele quer pegar o Pablo Marçal ali de alguma forma, induzir o Pablo Marçal a dar um tipo de resposta, mas o Pablo Marçal é um cara completamente inteligente e consegue responder a todas as perguntas sem que seja a resposta que o entrevistador quer receber. Então ele consegue colocar ali e mata de raiva esses jornalistas, e sabemos que aí pro último debate vai ser justamente na Rede Globo. Pablo Marçal tem que ter muita cabeça, porque eles vão sim para cima aí do Pablo Marçal quando tiver esse debate na Rede Globo, porque ele também foi muito prejudicado nesse último debate do Flow Podcast. Ele mesmo falou aí, né, que sentiu aí uma armação lá no Flow Podcast, e não vejo muita diferença que pode acontecer quando tiver o debate da Rede Globo. Mas aí, o que você achou dessa entrevista aí do Pablo Marçal na Rede Globo? Coloca aqui nos comentários. Vou pedir também, pessoal, para vocês curtirem aqui o vídeo, compartilhar esse vídeo aí com amigos e principalmente em grupos, e não vamos deixar também de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Vídeos todos os dias. Até a próxima aí e fiquem com Deus.